Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro podcast aqui no canal da Mão Mística Esotérica. Eu sou Regina Manuel, a minha centelha divina, saúda a sua centelha divina, e estamos aqui com ela, a lindona Luísa. Olá, amiga, como você tá? Oi, Regina, tudo bem, amiga? Como é que você está? Eu tô bem. E você por aí? Graças a Deus, agora com calorzinho maravilhoso, tudo bem. E estamos Ai, aqui. a gente está aqui com um friozinho maravilhoso. Ai, meu Deus, assim que é bom, né? Os extremos, somos sempre assim extremos, né, amiga? Por isso que a É, gente está bem. exatamente. E com o coração em festa, porque hoje, né, é o dia de comemorarmos o Corpus Christi, ou o Santíssimo Corpus Domini, também conhecido dessa forma. E aí, empolgada para esse dia tão especial do catolicismo? Claro, sempre, né? É um respeito que eu tenho muito grande. Eu venho de uma família que sempre, apesar de espírita, sempre ter na minha família, uma boa parte da minha família sempre conduziu para que a gente pegasse a nossa raiz no catolicismo, né? É aquele negócio, não tem ninguém obrigado a ser de religião nenhuma. Mas como base, todo mundo vai para o catolicismo. E lá decide para o que. Lá a gente é onde a gente encontrava, às vezes, enfim, certas respostas, ou até mesmo certas dúvidas que faziam a gente ir para outro local, né? Na minha família, a gente tem, a gente gosta muito de colocar a mulher em colégio de freira, né? Então tá sempre colocando ali o meu irmão, no caso, estudou em colégio padre, mas a gente sempre procura um colégio que tenha esse ensinamento também, né? Essa base, né? Exatamente, essa base. Então, por conta disso, eu tive esse acesso, né, a essa informação. Eu fiz. é, eu fiz primeira comunhão, né? Eu fiz a crisma, enfim, eu tive essa regrinha, né? Mas mesmo assim, eu ainda entendo um pouco menos do que eu gostaria sobre o catolicismo em si, porque apesar de ter sido a minha base, não foi onde eu me encontrei, né? Então, então assim, eu sei uma base de uma missa, eu sei a base dos ensinamentos que eles passam, mas assim, eu acho que a base é muito fácil saber. A essência é o que move a gente, né? E Sim. como a minha essência foi para outro canto, eu acabei não tendo essas informações tão profundas, às vezes, que tem no catolicismo. Mas eu tenho certeza que você deve ter aí a história toda. Essa menina aí sabe de tudo, né? Então, assim, o que eu posso falar é que, assim, o que eu entendo para mim sobre o Corpus Christi, sobre esse feriado, é que a gente celebra, né, o corpo de Cristo, né? É quando a gente celebra o que ele fez pela gente, né? O que ele deixou pra gente. Então, para mim, Corpus Christi é corpo de Cristo. E assim, eu sei que é um feriado importante, né? Eu sei que é um feriado que a gente tem que ficar com, enfim, ter orações. Eu acho que é legal a gente elevar. Até porque as pessoas às vezes falam assim, nossa, por que as pessoas falam assim, ai, orar? Ai, no ano novo, o que tem pedir paz no ano novo? Eu posso pedir paz outro dia do ano. Mas é a questão da comunhão. É muita gente naquele momento pedindo a mesma coisa. Mesmo Então, propósito. exatamente. Então, é muito importante. Quando esses dias mágicos acontecem, que a gente sabe que em várias partes do universo tem várias pessoas pedindo aquilo ali, naquele mesmo tempo, Uhum. é uma outra dimensão.
É. A coisa chega, né? Ecoa lá para cima, né? Onde a gente quer que eles Nossa, ouçam. exatamente. Então aí fica a dica para vocês aí, né? O porquê que a gente fala que é importante às vezes no dia e na hora a gente fazer aquela oração, porque ecoa de uma forma diferente, porque a gente sabe que tem várias pessoas. Eu tô falando e meu braço tá me arrepiando aqui. Tem várias pessoas fazendo aquele mesmo ato ali ao mesmo tempo. Então é por isso que eu, Luísa, eu me presto a parar um tempinho para poder fazer, né? Sim, É claro, a gente, quando a gente pode, né? Eu sim. trabalhei muitos dias, eu trabalhei aí feriado, mas tem uma hora que você possa fazer, né? Naquele Sim, dia. Então, eu vou deixar vocês aí com a Regina, que com certeza ela tem milhares de coisas para contar pra gente, e eu para perguntar, né, gente? com Como certeza, sempre. sempre. Então, é muito bom, nós chamamos também de ato ecumênico, né? O que é um ato ecumênico? É quando os povos se unem em prol de uma causa, né? Então é todo mundo junto. Então o ecumênico, ele é muito importante para todas as pessoas, porque, um exemplo, eu estou aqui em Portugal, você está aí no Brasil, mas também as pessoas que estão na Alemanha, as pessoas que estão em qualquer canto do universo, naquele momento, como Corpus Christi, as pessoas que sabem, por mais que não façam no mesmo horário, mas fazendo no mesmo dia, estamos nessa comunhão, estamos nessa ligação com um propósito, pode ser até cada um mesmo dentro da sua religião, mas com aquele propósito, com aquela oração, com aquela mentalidade, não importa o caminho, todos vão dar no mesmo destino. E isso é que é a graça da vida. Eu acho isso muito interessante. Mas, começando, né? Então, o podcast de hoje é sobre o milagre eucarístico que deu origem à festa de Corpus Christi. E nesta celebração luminosa na Igreja Católica, nós vamos conhecer todos os detalhes, não todos, mas os principais detalhes, até porque se formos falar todos, não vamos sair daqui hoje, como sempre, né? Então, falaremos não apenas de um santo, que é o principal que fez com que tudo isso, com que criasse essa importância para a Igreja Católica, mas de vários santos que se cruzam nessa história que originou a festa de Corpus Christi, ou Corpus Christi, que do latim significa corpo de Cristo, ou em alguns lugares também é chamado de Corpus Domini, né, que vem significar o corpo do Senhor. Então, independente da nomenclatura, quer significar o nome de corpo de Cristo, né, que é uma figura importantíssima na vida de todos. E esta festa é muito especial, mas como será que ela surgiu? Pois bem, para contar essa história, nós vamos voltar lá no ano de 1263 e um pouquinho mais atrás. Eu falei que ela ia ter história para contar. Vamos a fundo, vamos lá atrás, lá nos primórdios mesmo. Então, havia um sacerdote da Boêmia, que a Boêmia se situa na antiga República Tcheca, né? E ele se chamava Padre Pedro de Praga. E ele estava enfrentando dentro dele uma grande crise de fé, especialmente porque ele ministrava a missa, consagrava a hóstia e tudo, mas ele estava com essa dúvida especialmente sobre a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Então ele decidiu, né, no momento da sua vida, quando essa dúvida ficou muito grande dentro do peito dele, ele decidiu fazer uma peregrinação até Roma, ou seja, ele saiu da República Tcheca, naquela época, ou ia a pé, ou ia a cavalo, ou ia de carroça, né? Então... Ou então é de pensamento só, porque... Mas no caso dele, ele teve que ir de corpo presente mesmo. Então ele fez a malinha dele e foi, né? E ele fez essa peregrinação da República Tcheca até Roma para rezar
junto às relíquias dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Um atento já, adendo, né, amiga? Isso. A gente vai fazer um adendo. Isso, eu sempre erro essa palavra. Daqui a pouquinho eu respondo. Isso, eu sempre erro essa palavra, vocês se acostumem e a Lu sempre vai me consertar, graças a Deus. Então, assim, o que são as relíquias? Quando nós tratamos de santo, principalmente canonizados e santos da Igreja Católica, as relíquias são os restos mortais. Então, sempre que vocês ouvirem... Licença, é adendo mesmo. Adendo mesmo. Tá. Valeu, amiga. Então, sempre que falarmos de relíquias na Igreja Católica, nós estamos falando de restos mortais ou pertences mortais daquele santo em específico. Pois bem, lá em Roma tem as relíquias dos apóstolos São Pedro e São Paulo, que naquela época, quando alguém tinha algo para poder esclarecer com a espiritualidade, esclarecer sobre a sua fé, eles iam ao túmulo desses dois santos, desses dois apóstolos de Jesus. E ele foi lá para buscar fortalecer a sua fé. E em 1263, ele deixou Praga, e no caminho até Roma, ele parou na cidade de Bolsena. E as vias que ele utilizou naquela época foram as vias romanas, que saíam do centro de Roma, né? E eram muito famosas, ligando Roma a várias partes da Europa. Então, nós temos duas vias principais, que são utilizadas até os dias de hoje. Uma é a Via Ápia, que liga o centro de Roma à Espanha e a outros lugares da Europa, e a Via Cássia, que foi essa Via Cássia que o padre Pedro seguiu. Então, ele foi da República Tcheca, pegando essa Via Cássia até o centro de Roma. Mas só que nesse meio do caminho ele decidiu, para descansar, parar em Bolsena. E lá em Bolsena, a cidade tinha uma devoção muito grande a Santa Cristina, que foi uma virgem e mártir conhecida como a Santa dos Infortúnios. E eu não poderia falar de Corpus Christi sem passar por essa Santa Cristina, porque é muito interessante a história dela, porque ela é realmente a Santa dos Infortúnios, pelo tudo que ela passou. Santa Cristina, ela foi perseguida por sua própria família do século III ao século IV. Olha que incrível. Aliás, entre o século III e o século IV. Não foi um século de perseguição, foi entre esses dois séculos. Por ela ter se convertido ao cristianismo, o pai dela era um oficial do alto escalão daquela época, e ele não aceitava o cristianismo, ele era romano. Aonde que ele poderia aceitar o cristianismo, né? Não, naquela época não podia. Então ele tentou, né, sacrificar a própria filha com as próprias mãos, martirizar ela. E ele tentou de várias maneiras. Foram entre umas 7, 8 vezes que ele tentou martirizar a filha. E todas elas falharam por proteção divina. Até que um dia ele teve a brilhante ideia, né? Ele arrumou uma pedra grande, amarrou a pedra, pegou essa pedra, colocou acoplada nos pés de Cristina e jogou a filha no rio. E aí, o que aconteceu? Milagrosamente foi jogada no lago de Bolsena, no lago principal. E quando ele jogou, a pedra afundou e voltou para a superfície de novo. Nisso que a pedra voltou para a superfície, Cristina ficou ali em cima durante mais ou menos uma semana, em pé, boiando ali naquela pedra. E nada dela afundar, e nada de ninguém fazer nada por ela, porque ninguém ia contra o pai dela. E ela ficou ali, naquele impasse. E o pai dela, sem entender o que estava acontecendo, o que causou um desespero profundo nele, ele teve um colapso e ele veio a falecer. Então, ele faleceu ali na beira do rio, depois de dias, tentando entender por que o objetivo dele não iria se resultar com Cristina.
E ela conseguiu se salvar. Depois da morte dele, o irmão dele, o tio de Cristina, assumiu a patente do pai dela. Nisso, os aldeões conseguiram recuperar a Cristina lá do Rio e tudo, sendo que a pedra que ela ficou ali em cima tem até hoje as marcas dos pés de Cristina. E está no altar nessa igreja central de Bolsena. E depois de muito tempo, o Nossa, tio dá dela. vontade de ir agora lá ver, né? É só Vai isso que eu fico pensando, dá vontade de ir agora. Vai dar mais vontade daqui a pouco, porque a história não para por aí. Então, o tio dela, seguindo os passos do pai, também tentou martirizar Cristina, sendo que o tio conseguiu. Após mais inúmeras tentativas, né, ela veio a desencarnar e foi enterrada nessa cidade de Bolsena. E seu túmulo se tornou um local de muitas graças. Então, construíram um altar com essa pedra. Essa pedra, quando entra na Catedral de Bolsena, logo no altar central, tá lá. A gente, assim que entra, já olha logo as pegadas dela presa lá na pedra, né? Então, o sacerdote de Praga, o Pedro, ao chegar a Bolsena, foi ao altar aonde estava a pedra milagrosa. E ali ele celebrou a missa, porque como ele estava ali, como nós sabemos, padre tem que rezar o dia inteiro e aonde ele estiver, não importa o local, ele tem que celebrar a Santa Missa, é a função dele. E ele foi, já que ele estava ali, ele foi ali celebrar a missa, pedindo nessa celebração a Santa Cristina que fortalecesse a fé dele. Ou seja, ele estava celebrando a missa, mas ali, nos pensamentos dele, no coração dele, ele estava pedindo para fortalecer essa fé dele, para ele encontrar a resposta que ele precisava, mediante a consagração da Eucaristia ao corpo de Cristo. E durante essa consagração, né, a hóstia começou a sangrar. E nisso que ela começou a sangrar, ela foi molhando o corporal. O corporal é aquele paninho quadradinho que os padres tampam o cálice da Eucaristia, quando tira do sacrário. Então, quando ele levantou a hóstia, né, para poder consagrar o corpo de Cristo, ali começou a sangrar. E foi sangrando, molhou o corporal com sangue mesmo, e molhou todo o altar. Tanto que ele pegou aquilo tudo, ele ficou tão emocionado e tão atordoado ao mesmo tempo, sem saber o que fazer, que ele juntou aquilo tudo, a missa parou, ele correu para a sacristia e colocou tudo aquilo no sacrário. Então, o caminho também que ele percorreu de toda a igreja foi pingando o sangue de Cristo pela igreja, até a sacristia. E essas pedras também estão preservadas até hoje, não no chão, para as pessoas pisarem, mas nas paredes dessa igreja, mostrando que houve esse milagre ali. É uma parte do milagre que ficou para essa igreja. A outra parte, já vou chegar lá. Então, teve essa parte, né, que algumas gotas do sangue caíram no chão e ficaram também na escada que levava a esse altar, deixando as manchas ali, que são visíveis até hoje, conforme eu falei, que estão hoje, na verdade, pedaços dela na parede como forma mesmo de das pessoas ali reverenciarem. As pessoas poderem ver, né? Exatamente. Para que aquilo ali não fosse se acabando conforme as pessoas fossem pisando, enfim. Isso, exatamente. Até porque é algo muito sagrado. Realmente foi o sangue de Cristo que foi ali materializado, né? Então é algo realmente extremamente sagrado. Então o padre Pedro foi até a cidade de Orvieto, porque coincidências não existem, né? Mas por obra do destino, é onde se encontrava naquela semana o Papa Urbano IV, que era o Papa que estava no papado naquele ano, naquele momento. E ele estava ali porque, como o Papa sai de Roma e vai fazer também as peregrinações, levar a palavra em outros lugares e tudo, ele estava ali naquele momento, na cidade vizinha de Bolsena, que é a cidade de Orvieto. E lá
o padre Pedro pediu para encontrar com o Papa e contou ao Papa sobre o milagre. O Papa Urbano IV, impressionadíssimo, pediu que os teólogos que o acompanhavam, né, incluindo São Tomás de Aquino e São Boaventura, que verificassem com seus próprios olhos os milagres, que confirmassem a veracidade do milagre e que fizessem manuscritos sobre isso, né, para poder ficar para posterior, e que trouxessem as relíquias para Orvieto, que é onde estava ali o Papa. E eles foram, né, São Tomás de Aquino e São Boaventura foram fazer o que o Papa Urbano IV pediu, e quando eles chegaram lá, eles falaram para o Papa, ó, realmente, o milagre aconteceu, está tudo aqui transcrito, está isso acontecendo mesmo. Então o Papa foi para Bolsena para poder, com as mãos dele, pegar esse relicário e levar para Orvieto, ou seja, as pedras, as marcas do sangue ficaram em Bolsena, e o corpóreo, essa outra parte toda, com o sacrário, foi para Orvieto. Só que nessa peregrinação foram juntando pessoas e virou um ato ecumênico também, virou uma romaria. Teve uma peregrinação de fiéis, o padre levando ali o corpo e o sangue de Cristo, e todos os fiéis atrás cantando, louvando, porque realmente era um fato histórico que estava acontecendo ali, né? Algo realmente sobrenatural. E isso foi recebido com uma grande procissão. Sem saber, logo do início já fui falando. É verdade. É muito importante, né? A conexão, assim, o que tinha eu falar aquilo, mas eu fui falando, falei. Exatamente. E aí, esse milagre lembrou o Papa Urbano IV das visões de Santa Juliana, que quando o Papa Urbano IV não era Papa, era ainda apenas só um padre, no convento onde ele estava, tinha a Santa Juliana, que décadas antes desse ocorrido todo, ela tinha recebido uma revelação através da lua sobre a necessidade de uma festa dedicada à Eucaristia. Como que foi isso? Todas as noites ela ia fazer as suas orações no jardim. Chegando no jardim, ela apreciava a lua. E a lua, era tão clara, ainda mais naquela época que não tinha poluição, nada disso, então a noite parecia realmente dia. Sendo que uma porção da lua nunca clareava, sempre ficava escura, e ela não conseguia entender o porquê daquilo. Até que quando o Papa Urbano, ela contou isso ao padre na época, o Papa Urbano era Padre Urbano, ele tinha outro nome, esse nome de papado ele recebeu depois de ser elevado a Papa. Ela conversou com ele, ele falou, não, isso é realmente como é que se diz? Uma inspiração que Deus está falando com você. E quando eles foram verificar, tudo na igreja tinha uma data específica. A Santa Eucaristia não tinha uma data específica, só que eles não tinham o que fazer, né? E eles estavam ali bolando algo e ela rezando, ela pedindo inspiração a Deus de como que ela poderia contribuir para poder exaltar essa Santa Eucaristia. Tanto que a Santa Juliana, ela é conhecida muito também por ser muito estudiosa em relação a essa parte da Eucaristia. E aí ela recebeu essa revelação sobre a necessidade de uma festa dedicada à Eucaristia, chegaram a essa conclusão, e com base nesse milagre de Bolsena e nas revelações de Santa Juliana, que em 1264, já o Papa Urbano IV, instituiu a festa de Corpus Christi, que foi escrito, né, e está até hoje na bula Transiturus, que é aonde eles deixam um registro de tudo que a Igreja Católica, é como se fosse o calendário da Igreja Católica, né?
e que ali foi criado. Então, quando ele escreveu, o que ele pediu? Ele reuniu novamente os seus teólogos e falou: eu preciso de um canto, de um rito, de uma lauda para homenagearmos a partir de agora Corpus Christi. E aí, quando eles se reuniram, todos eles foram cada um para um canto, pegar a sua inspiração. Nisso, quando eles voltaram, se reuniram todos, o Papa Urbano falou, né, chamou São Tomás de Aquino e falou: você será o primeiro. Quando ele apresentou o hino que ele compôs, que é a Lauda de Sion Salvatorem, que é a lauda que nós ouvimos um pouquinho no início desse podcast, e vamos ouvir no final também. Essa é a lauda original. No começo nós ouvimos ela em latim, no final eu vou colocar um pouquinho da parte traduzida em português, e é a lauda que se é celebrada até hoje. Quando ele começou a cantar, todos os outros teólogos rasgaram os seus manuscritos, que hoje nós lamentamos muito, porque ali devem ter coisas escritas assim maravilhosas, e nós nunca saberemos, mas pela de São Tomás de Aquino ter sido aquela mais completa, mais linda, mais tocante, ficou ela eleita como a lauda que é cantada, olha, de 1264. Ela é cantada até hoje nas missas, que quando tem o dia de Corpus Christi, que foi instituída a festa que celebramos na quinta-feira, né? Todas as quintas-feiras é a 8ª quinta-feira da liturgia, que vem depois da ressurreição de Cristo. Então, nossa, é uma data realmente forte, é uma data milagrosa, é uma data maravilhosa e é uma data para estarmos mesmo em plena comunhão, não só com o Senhor, mas com aquilo que nós acreditamos, porque se nós somos o espelho dele, né? Somos a criatura dele, ele está dentro de nós. Então, quando nós estamos também em comunhão conosco mesmo, é porque o que nós sempre falamos como terapeuta, né, amiga? Procura dentro de você, que a resposta está dentro de você. Então, nada mais é que Deus está dentro de nós. Então, quando nós entramos nessa comunhão firme, principalmente nessa data de hoje maravilhosa, nós não temos como não ser ouvidos, ser atendidos ou ser confortados dentro da nossa dor. Exatamente, é como a gente sempre fala, né? E primeiro a gente tem que fazer dentro da gente, né? Para depois a gente... Eu falava muito isso quando eu era mais nova. Eu falava assim, poxa, eu não entendo às vezes. Muitas pessoas vão para a igreja, estão na igreja todos os santos dias e horas, mas vão para casa falar mal da sogra, falar mal da nora. Não adianta, não está adiantando, porque as palavras o vento vai levar com toda certeza. Sim, mas sim. O sentimento não, o amor não. Isso ninguém é capaz de levar, né? Até mesmo quando a gente morre, o nosso sentimento fica, nosso amor fica. O amor, quando a gente coloca amor nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente ensina, fica. Sim, mas palavra não adianta a gente apenas... As orações, né? Quando a gente faz oração aqui no final, ou qualquer oração que a gente faça na vida, as orações, elas são apenas como se fosse um esboço do que você pode fazer sozinho, né? A oração, ela serve ali para te fazer entender, né? Um pouquinho, se você pegar uma oração para ler com atenção, né? E realmente entender o que está falando. Mas quando a gente fala em orar, a gente não precisa, para falar com Deus, não precisa de palavras pré-escritas por alguém. Né? A gente pode falar com as nossas mesmo, às vezes errado, às vezes certo, como a gente fala aqui, não existe certo, não existe errado. Exatamente. Deus vai entender o que a gente... Claro, existe uma formazinha, eu e Regina, a gente ainda vai chegar para falar para vocês, às vezes, né, dar umas dicas de como fazer alguns pedidos, como fazer algumas coisas, mas sim, assim, não existe fórmula. Deus sempre entende o que está dentro do nosso coração. Por isso que muitas vezes
Às vezes a gente fala assim, nossa, eu rezei tanto para aquilo acontecer e não aconteceu, mas será que o seu coração estava fazendo a oração para aquilo acontecer? Porque muitas vezes a gente está falando só da boca para fora, né? Sim. Então, assim, é importante sim, quando a gente fala de comunhão, a gente está em comunhão com a gente, com a nossa família, com Deus em primeiro lugar, claro, né? Com a gente e com Deus. Eu acho que o primeiro lugar é a gente e Deus, porque se Deus está dentro de nós, né? E depois a gente trazer também isso para nossa família, estar em comunhão com a nossa família, perdoar não só os de fora, mas os de dentro da nossa casa também, que às vezes e a nós mesmos. Exatamente, e às vezes e os nossos erros mesmo, os nossos acertos, os nossos rompantes, e foi um aprendizado, hoje foi uma aula. E assim, hoje foi. Como você também falou, que às vezes a pessoa reza e fala, mas por que eu não fui assim atendido se eu rezei e tudo? Às vezes nós temos a ilusão de que nós sabemos o que é bom pra gente. E a gente quer porque quer aquilo. E quando nós fazemos a oração, principalmente o Pai Nosso, ele diz, livrai-nos de todo mal. E quem nos garante que o que nós queremos não será o nosso mal? E por não ser atendido, é um livramento e não um castigo. Nós também Exatamente, até porque a gente não sabe o que está no futuro. Exatamente. A gente não sabe o futuro. E eles sabem o nosso futuro. Deus sabe o que ele planejou pra gente. Então, muitas vezes a gente está pedindo alguma coisa que ele sabe que no futuro a gente vai se arrepender do que a gente escolheu. Porque, ou não por incrível que pareça, a gente não sabe escolher, né? Ou não estamos preparados ainda, porque às vezes o que nós queremos vai resultar numa responsabilidade tremenda para a gente e nós não temos bagagem para aguentar aquilo. Então é melhor não ter naquele momento do que fazer besteira e perder a oportunidade. Então vamos pegar, estudar, pegar bagagem, experiência e tudo para poder, assim, quando o nosso milagre acontecer, porque o que é nosso ninguém tira, já é nosso. Basta a gente se preparar para receber aquilo e para quando a gente receber, fazer jus do que a gente está recebendo. Exatamente. Esses dias eu ouvi uma frase de uma pessoa e foi muito certa, né? Eu vou falar rapidamente. É o pai de uma amiga minha que a gente tá fazendo um trabalho junto e ele sabe muito. E assim, a gente se conhece há 25 anos, porque eu conheço ela há 25 anos, então eu conheço ele há 25 anos. E assim, ou seja, há 25 anos eu poderia trocar ideias com ele, nunca troquei, e do nada. Nunca teve esse amadurecimento. Exatamente, e do nada agora ele está fazendo um trabalho junto comigo no meu espaço. E ele virou para mim e falou: o mestre sempre aparece quando o discípulo está pronto. Né? Então, tipo assim, talvez se eu tivesse conversado com ele há 25 anos atrás, eu ia falar: Rita, tio é louco, não sabe de nada, eu não tô entendendo nada. Ele ia perder o tempo dele falando um monte de coisa comigo. Preciosa. Eu não ia entender. Dar pérola aos porcos. Exatamente. Eu não ia entender. E hoje não. Hoje a gente senta e a gente conversa não de igual para igual, porque ele tem aí uma bagagem. E que ele falou para mim, eu apareci para você porque eu quero te ensinar. Ele virou para mim e falou assim: eu vou morrer e meu entendimento, meu aprendizado não pode morrer junto comigo. Tem né? que deixar, E aí essa minha amiga virou e falou assim: amiga, você sabe que você é irmã que eu não tenho. Não fique com ciúmes, sim, Regina. Não, porque eu sei quem é. Aquela duende do cabelo azul. Nem tem mais cabelo azul. Ela vai estar até por aqui com a gente, mas ela falou: amiga, você é a irmã que eu não tive. Metade do aprendizado dele ele já me passou. Pega a outra metade aí, porque é muita coisa. Aí vamos combinar, então. Aí ela me passa metade dela, você me passa outra metade e eu fico completa. Pois é, menina, é assim. Mas essa é a troca, esse é o objetivo. Ninguém sabe mais do que ninguém. Não. Só que a gente aprimora. E com certeza a forma que ele vai me ensinar
não vai ser o resultado final que talvez daqui a 20 anos eu vou estar ensinando para alguém. Eu já vou estar ensinando com o mesmo propósito, o mesmo fundamento, mas de uma forma diferente para que a pessoa entenda. Então, Exatamente. eu acho que esse é todo o contexto, né? Essa é toda a importância do que a gente está fazendo aqui, né? Sim, exatamente. Então, eu gosto muito, assim, eu fiz primeira comunhão, fiz a crisma, tudo direitinho na igreja de São Rafael Arcanjo. Ai, que saudade! Meu Deus do céu, esse meu amigo Renato. Se não, ele vai ouvir esse podcast. E ele vai ter que comentar. Hashtag também fiz primeira comunhão e crisma na igreja de São Rafael Arcanjo de Vista Alegre. Pois é, eu falei para vocês logo no início que eu fui crismada, né? Eu fui comungada, eu fiz a comunhão. Minha crisma foi muito interessante. Eu fiz a crisma, eu entrei na aula de crisma, e junto comigo também estava o meu namorado que eu tinha na época. Uhum. Só que ele não tinha sido comungado e nem crismado, então ele ia fazer as duas juntas, né? Ele ia fazer as duas juntas. Ele foi, crismou e batizou. Eu fui depois de novo, fiz outra turma de crisma, porque a primeira eu deixei ele fazer, fiz junto com ele, mas ele fez, e eu fiquei para fazer a outra. Eu gostei tanto que eu sentei lá para fazer de novo. E aí ele no grupo jovem, ele já era aquele que dava aula, né? Então eu ajudava tudo no material que a gente ia discutir em sala. Em tudo eu ajudava, e na crisma eu não fiz. Lá no grupo jovem, na minha época da igreja de São Rafael Arcanjo, era o grupo da perseverança. Porque o padre falava, vocês é que tem que perseverar, porque vocês são o futuro da nação. Aí a gente era o grupo da perseverança da igreja de São Rafael Arcanjo, muito maneiro. Ou seja, eu tive 2 aulas de crisma, fiz 2, não uma, 2 aulas de crisma, toda por completo, praticamente tudo. Escolhi madrinha, ganhei meu terço da minha madrinha, um terço lindo, maravilhoso, mas não fui crismado. Ai, meu Deus. Essa é a Lu. Essa sou eu. Porque eu lembro que porque eu ia ser crismada, tava tudo certo. Só que a gente terminou. E aí aquele negocinho assim, ai, não quero ir, não quero mais ver, não quero. Aí, enfim, passou, eu também não fiz mais, eu também não voltei mais, mas sinto muita falta do meu grupo jovem. São pessoas maravilhosas que eu tenho no meu coração até hoje. E assim, é um encanto. O grupo jovem, ele é, né? Ele deixa a gente sempre mais jovem mesmo. É verdade. Porque a gente canta, a gente muda a música, a gente bate palma. E na época que eu estava no grupo jovem, foi a época que o padre Marcelo, ele estava começando a vir com aquelas alegrias todas, aquelas palmas todas. Revolucionando, né, a igreja católica. Exatamente. Então, tipo assim, para mim, a minha época de grupo jovem foi uma das melhores épocas de grupo jovem. Eu fiz aqui na São Geraldo. Ai, show. Deve ter sido mais ou menos na mesma época que eu. A gente conversa as épocas em off, mas eu lembro também que tinha essa animação, erguei as mãos e dai glória a Deus. Pois é, agora a gente meio que já deixou aí, né, colocada aí a data para quem quiser saber. É só ir lá ver quando o Padre Marcelo surgiu. Foi ontem, amiga, semana passada. Foi, exatamente, foi ontem. Bobagem. Oxi. Mas assim, é muito bom essas lembranças e tudo para mostrar um pouco da nossa história, da nossa trajetória, né, espiritual, da nossa trajetória como crentes, porque crente é todo aquele que crê em algo, né? E eu acredito que nós somos crentes porque nós cremos em muita coisa, mesmo que sejam as nossas coisas, mas nós cremos. Então, é muito legal também
compartilharmos com os outros essa nossa trajetória desde pequena, a gente, né, cada podcast vai contando, porque nós passamos por isso, eu passei por aquilo, e eu passei por aquilo também, mas eu passei desse jeito, e eu passei daquele jeito, e as outras pessoas também. Gente, comenta, interage com a gente. É isso como que eu ia que falar vocês... agora. Para o que a gente também quer saber se vocês fizeram a primeira comunhão, como que é o Corpus Christi na paróquia de O vocês, que né? valeu para vocês a primeira comunhão? Porque, por exemplo, eu conheço muitas pessoas, não são poucas não, tá? Eu conheço muitas pessoas que só fizeram crisma porque tinham que fazer, porque precisavam ser madrinha de algum Porque precisava casamento, casar. porque precisava casar, né? Então, tipo assim, não fez por aquele negócio, aquele gosto. Eu lembro a minha primeira comunhão. Ai, gente, vocês não me detonem, não, por favor. Ai, e Mas amiga, vamos ter então cancelada agora as duas. Vai, conta a tua que eu conto a minha. A minha primeira comunhão tinha 10 anos de idade. Eu fiz a primeira comunhão toda linda, maravilhosa, aquele vestidinho maravilhoso que minha mãe fez para mim, o meu crucifixo de primeira comunhão. Acabou minha primeira comunhão no banheiro do colégio de freira mesmo. Eu já peguei, já troquei de roupa, coloquei a blusa do Fluminense e fui com meu pai pro Maracanã. Essa é tricolor de coração. Aí a minha mãe, Luísa, você não pode, não sei o quê. Hoje você não pode, porque meu pai ele só deixava eu falar palavrão no Maracanã. Era o único lugar que eu podia falar palavrão, era no Maracanã. Fui dentro de casa, nunca, jamais, na rua, nunca, jamais. Mas no Maracanã ele me liberava. Aí a minha mãe, você hoje não pode falar palavrão. Eu falei, tá bom, não vou falar palavrão. De fato, palavrão não falei. Mas o meu crucifixo de primeira comunhão, perdi. Nossa, logo, imagino. Lá. Aí ela, meu Deus, você quer? Eu falei, mãe, eu ainda falei para deixar junto com o vestido. Mas a senhora que... Mas assim, sabe? Mas eu lembro, eu tenho essa visão da minha primeira comunhão, né? Ali. E é isso, né? É isso. Não me cancelem, gente. Não me cancelem. Eu apenas tinha 10 anos de idade. Eu lembro da minha professora de religião era Adelaide. Eu não sei se ela está viva, eu acho que não, porque ela já era uma senhora naquela época. Uhum. E ela era maravilhosa, maravilhosa. Um encanto de pessoa quando ela sentava para conversar com a gente. Muita gente não gostava dela na escola. Eu era a única que gostava dos professores. Os mais chato eram os que eu mais gostava. Mas é porque eu acho que eu sempre tive essa questão. Eu gostava de ouvir. Uhum. Porque eu gosto de ouvir sempre o entendimento que o outro tem. Porque pode até não valer para mim, mas eu acho que eu tenho que ouvir o que ele tem a dizer. Porque mais à frente pode fazer importância. E, por exemplo, o que a Adelaide falou para mim, hoje, algumas palavras delas ecoam na minha cabeça até hoje. Uhum. Né? Eu falava assim, nossa, cara, quando ela falava, olha só, né? Não sei o quê. Então, assim, foi muito bom. Foi no Notre Dame, onde eu estudei, né? Então, assim, foi muito, muito maravilhoso. Foi impecável. Eu não mudaria nada, mesmo com todos os meus erros. Que faz não parte. Mudaria, porque eles que me fizeram estar aqui hoje, né? Exatamente. Eles me fizeram estar aqui hoje. Ai, a minha história, nossa senhora, eu fui obrigada a fazer primeira comunhão, que eu não queria, sinceramente, assim, hoje eu posso falar, né, minha catequista era a tia Maria de Lourdes, também não sei se ela ainda está encarnada, já desencarnou, mas também ela já era uma senhora, na época que eu fiz a primeira comunhão, mas quando eu fiz a catequese, gente, eram 2 anos, eu saía da escola, eu estudava de manhã, de tarde eu tinha que estar na igreja, todo domingo, das 9 às 10 da manhã, eu tinha que estar na missa das crianças. Eu queria estar dormindo, gente, pelo amor de Deus. Uma criança de 8 e 9 anos de idade. Passar 2 anos estudando. Primeira comunhão. Aquilo não cabia na minha cabeça. Mas aí eu tenho um pai abençoado. Eu tenho um pai iluminado. Sou Luiz. Né, que quando ele ouvir esse podcast, ele vai rir horrores. Que assim, minha mãe me levava lá todos os dias, né, para fazer as aulas da catequese.
E ela falava pro meu pai, ó, eu levo nas aulas e você, que meu pai trabalhava, aos domingos, você leva ela na missa. Assim fazia, até porque a gente tinha que carimbar a carteirinha para mostrar para a tia na catequese que a gente tava lá na missa. Exatamente. Mas, meu amor, vocês estão falando de Regina Manuel e de Luiz Manuel, que é uma dupla dinâmica. Você não entende. Domingo também, amiga, era o dia da feira. O que que tem na feira no Rio de Janeiro, amiga? Pastel. E caldo de cana, meu amor. O que que Rerê fazia? Rerê entrava na porta, enfrentava a fila, carimbava a caderneta, entrava dentro da igreja, se benzia, olhava para a porta lateral. Papai, vamos pro caldo de cana? Vamos pro caldo de cana. E a gente ia pro caldo de cana, passava o domingo comendo pastel com caldo de cana, ia para casa. Minha mãe, a missa foi boa? Foi muito boa. Menino, um dia eu fui pega, chamaram a minha mãe e ficou meu pai de castigo. Isso eu tenho certeza. Chamaram a minha mãe, apanhou eu, apanhou meu pai, apanhou todo mundo. E aí... Eu não tive esse problema, porque as minhas aulas de catequese eram nas minhas próprias aulas de religião. Porque no meu colégio a gente tinha aula de religião. Eu também tinha aula de religião no colégio com a tia Mirna. Pois é, então, tipo assim, ou seja, nas aulas de religião, quando, tipo assim, por exemplo, ao ponto que você, por exemplo, quem tá na terceira série, segunda série, tá tendo aula de religião para catequese, né? Então, tipo assim, a gente não tinha que ir a um dia específico para isso, a gente já tinha ali dentro da própria aula, e a missa a gente tinha que ir, sim, né? A missa a gente tinha que ir, sim, mas era uma farra. Porque pra gente era uma farra, porque a gente se encontrava ali, a gente continuava zoando plantão, entendeu? E era muito bom. Gente, ai meu Deus, só que comigo eu tinha aula de catequese na escola, mas também tinha que de tarde ir para aula de catequese na igreja. E aí Desculpa, pode falar, amiga, termina. Tá. E aí, assim, o que comprovava que eu ia de fato na missa depois, né? Porque aí eu não pude mais fazer essas coisas com meu pai. Eu pegava e tudo que o padre falava na missa, eu levava o folheto para casa, botava as minhas bonecas no quintal, eu era o padre e as minhas bonecas eram as minhas fiéis e eu ministrava a missa ali no quintal de casa, brincando. Então era uma forma também de eu decorar. Hoje eu sei, o padre fala, eu respondo, não preciso de folheto nem nada, porque eu fazia isso. E hoje eu sinto muita falta desses momentos. Às vezes eu ouço os hinos da igreja da minha época, principalmente na minha primeira comunhão, no dia mesmo. Eu só lembro de chorar, 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 porque tudo me emociona e eu sou chorona mesmo, eu choro mais do que tudo. Mas hoje, quando eu vou à missa em momentos específicos e eu ouço aquelas músicas, né? Nossa, mas vem aquela emoção tão grande e eu começo a dançar, e eu começo a fazer os gestos, eu lembro da minha infância dentro da igreja. Hoje dá saudade. Mas, e Deus também, Jesus falou, né, vem a minhas criancinhas, ele já sabe como é que são as criancinhas dele, então não é pecado, e o que a gente fez é realmente coisa de criança. Se não fizéssemos, não seríamos criança, né, eram outra época, outros momentos, outras disciplinas, né, que nós tínhamos e tudo. Então, eu vou pegar esse seu gancho e vou falar o que eu ia falar aquela agora, que eu quase te interrompi, né? Quase não, eu te interrompi. Eu sei que hoje na igreja evangélica existe isso. Eu não sei em quais religiões existem isso. Mas assim, eu acho, se não me engano, se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. Mas na igreja evangélica, para se batizar, a pessoa não pode se batizar jovem. Ela tem que já ter uma idade para poder querer discernimento, aceitar Jesus. Exatamente.
E assim, eu concordo muito com isso, com essa prática. Sim. Porque não vai ser a Luísa de 10 anos que vai estar lá fazendo a crisma ou a comunhão. Não vai ser a Regina que vai estar lá indo comer pastel porque ela está ali por um propósito. Ela está ali porque ela sabe o que ela quer. Então, nessa parte, a igreja evangélica, eu tiro meu chapéu, muita coisa, porque eles entendem que a pessoa, primeiro, tem que entender o que ela está fazendo e está realmente querendo aceitar aquilo ali. Né? Então, assim, eu nesse quesito, né, em vários quesitos, na verdade, eu tiro meu chapéu para a igreja evangélica, porque tem muitas coisas dentro do evangelho que eu, particularmente, eu levo para a minha vida, né? Que eu amo, porque como a gente fala aqui, a gente é espiritualista, a gente fala sobre tudo, né? Mas aí eu fiz esse pequeno comentário porque realmente é uma prática que talvez, né, deveria ser feita aí, repensada aí em todas as questões aí. Assim, nessa parte eu concordo e discordo, por um simples motivo. Assim, na Igreja Católica, quando o batismo ele é proposto a fazer ainda como criança, que é para a criança deixar de ser pagã, e ali é mesmo para apresentar: Deus está aqui, tome conta desta alma, tome conta desta luz, encaminhe, porque se acontecer algo no percurso e aquele anjinho desencarnar, a Igreja Católica, ela entende que aquela criança precisa ter sido apresentada ao Espírito Santo, ter sido apresentada. Que a gente até fala, enquanto a criança não batiza, tem que ter uma luzinha acesa no quarto. Isso, aí os espíritos podem ali conturbar aquele negócio todo. Agora, entendi. A primeira comunhão e a crisma, isso, assim, também, tanto que existe a primeira comunhão e a crisma para os adultos e tudo, porque vai realmente quem quer, mas ainda a Igreja Católica tem essa prática com as crianças, é mais voltada, acredito, também posso estar falando besteira, dessa segunda parte, mas é mais voltada como se fosse a escola dominical, lá dos evangélicos, porque, um exemplo, os pais estão no culto, não vou deixar a criança em casa, vai todo mundo para a igreja, a criança está lá no momento dela, que ali que ela está, os pais acham, ela está brincando, mas ela está brincando com a palavra do Senhor, ela está entendendo como a igreja funciona, o que a igreja quer passar, não deixa de ser uma catequese, do jeito deles, dentro da forma como eles expressam, né? Porque eu participei uma vez. Eu super concordo com essa colocação que você fez. Eu concordo com essa questão do batismo, né? Eu acredito que eles não pensam assim por conta das. Mas aí vai de filosofia diferente que a gente não vai entrar, porque é uma filosofia diferente do que eles têm, pós-morte, sem morte. Então, enfim. Mas eu concordo muito com essa questão do batismo. O batismo, realmente, de fato, para mim, é uma coisa que tem que ser feita assim que nasce, porque eu acredito nessa mesma teoria que você. Né? Mas acho assim, que os outros, quando entram em intelecto... já aquelas outras coisas... Porque, poxa, por que você faz uma catequese? Você faz uma catequese para você poder comungar. O que é comungar? É você lá tomar o corpo de Cristo. E assim, muitas vezes a gente está tomando que nem bala. Né? Porque tem criança que não entende. Tem pessoas que vê aquela fila, tá ali na missa, foi por algum motivo a missa, tá vendo a fila, o povo adora uma fila, entra na fila, chega lá, ouve o outro falar amém, aí o padre fala o corpo de Cristo, a outra fala amém, abre a boca, tomou. Não, eu vou falar uma coisa para você eu vou falar uma coisa para vocês, né? Para vocês. Mas aconteceu comigo anos e anos e anos depois que eu já tinha sido comungada. Eu falei assim, hoje eu vou comungar, me deu uma vontade de comungar, eu entrei na fila para comungar, e eu, dentro da fila, eu falava assim, misericórdia, o que eu tenho que responder quando chegar lá? Eu não sabia o que era para falar. Eu cheguei lá na frente, aí eu fiz assim,
E tem toda uma norma e um procedimento, né? Exatamente, mas eu fiz alguma coisa com a boca, abri a boca e me aceitaram, mas eu não sabia o que eu tinha que falar. Então, olha só, você tá entendendo? Não, e Mas, assim, é legal você até falar isso, porque tem critérios para poder, naquela Santa Missa, a pessoa receber, né, entrar em comunhão com Deus. Primeiro, 1 hora antes, a pessoa tem que estar em jejum, no mínimo, porque ela tem que estar em jejum para receber o corpo de Cristo que está ali consagrado. Então, isso é importantíssimo. Isso a gente aprende na catequese, né? Aprende antes da primeira comunhão. Então, 1 hora antes, você tem que estar ali em jejum, tem que ter se confessado, ou com o padre, ou direto a Deus, sobre os seus pecados, ter pago a sua penitência, tudo direitinho. Quando você está na fila, tem pessoas que vão de batom para a igreja, o padre, quando for colocar para não. Como é que se diz? Para não manchar a mão do padre, que ele está ali pegando algo bento, né? E não entregar direto na boca da pessoa, o que a pessoa faz? E isso, mesmo eu estando de batom ou sem batom, é uma prática minha. É a mão esquerda em cima da mão direita, em forma de concha. Você apresenta, levanta a mão para o padre, ele oferece o corpo de Cristo, você fala amém, ele coloca a hóstia na sua mão, na palma da sua mão esquerda, com a mão direita você pega e coloca na sua boca, na frente do padre, e aí você sai. Então, essas práticas a gente aprende na primeira comunhão, assim, semanas, meses antes de ou lá. seja, você está falando, eu estou olhando uma missa, né? Eu estou aqui Tem muita gente que só coloca na boca quando vira de costas. Não pode, tem que ser na frente do padre. Agora, o que acontece? Mais uma coisa para minha idade assim, ser contestada aqui. A minha mãe, ela passou por um processo, depois eu posso até perguntar para ela, para trazer no próximo podcast direitinho para vocês. Mas a minha mãe teve um momento da vida dela que ela parou de se comungar, né? Porque assim, minha mãe não é casada com meu pai, né? A minha mãe, ela era apenas juntada com meu pai. Então, ali para a Igreja Católica, minha mãe não estava digna de receber a hóstia, né? Então, tipo assim, ou seja, teve né, em algum canto ela foi, eu vou perguntar como é que é. Então, assim, aí você pega e fala, aí já entra em muitas histórias. Mas assim, se a minha mãe não é digna de receber a hóstia, eu sou filha de um relacionamento que pela igreja, antigamente, hoje já não é mais assim, mas antigamente não era um casamento. Não era um casamento, se não era um casamento, né, não podia estar junto. Enfim, então, assim, tem muitas coisas que se a gente for pegar os padrõezinhos, se a gente for falar assim, eu quero ser original e fazer o certo, se você ver, todo mundo faz errado. Porque a gente sempre tem uma questãozinha, né, que está fazendo um errinho. Mas, assim, eu acho que a gente acrescentou bastante coisa aqui. Acho que a gente hoje falou bastante resenhas aí para vocês. Hoje fui eu e Regina mesmo, do jeito que a gente conversa, nua e crua, para vocês aqui. Então, deixem os seus comentários, as suas histórias, que a gente vai adorar, né, tê-las aqui para poder entender, para poder rir com vocês, ou chorar, mas a gente prefere rir. Então, com certeza. É isso. Vamos para a nossa oração? Vamos para o nosso momento de oração. Deixa eu só pegar aqui uma coisinha, me organizar. Só um momento, por favor. Que eu já separei aqui. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tá aqui. Então, vamos nos preparar, todo mundo sentadinho, bonitinho. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Peço a presença dos nossos guias e mentores espirituais, dos nossos orixás, dos amigos de luzes que possam estar presentes nesse momento de oração. Vamos rezar hoje o credo, né, em honra e glória a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós, foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo, há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo pela remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e vida do mundo que há de vir. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Agradeço aos nossos guias e mentores espirituais, os nossos orixás, os amigos de luzes que puderam estar presentes nesse nosso momento ecumênico, que os nossos pedidos sejam alcançados dentro da medida do nosso merecimento. Agradeço também a todos vocês que estão ouvindo, que nos acompanham, que nos incentivam a continuar a levar sempre um conteúdo que vai elevar muito mais pessoas, que vai engrandecer muito mais pessoas, que é o que o mundo está precisando hoje. Agradeço a minha família também por me incentivar, aos meus clientes, amigos, irmãos e filhos de santo, que não são meus filhos de santo, mas que são herança, que estão comigo e somos irmãos. Agradeço também a minha amiga Lu, que aceitou estar comigo nessa empreitada, que mesmo a trancos e barrancos, mesmo a vida nos impondo algumas barreiras, que fala assim, será que vocês estão firmes no propósito? E a gente fala, sim! Então, gratidão por você existir. E agora eu deixo o seu momento de gratidão antes de encerrarmos, de fato. Gente, gratidão por estar aqui mais uma vez com vocês. Gratidão. A Regina é um presentinho na minha vida, né? Sempre falo isso. É um presentinho. Um presentão hoje, né? Gratidão pela minha família, pela minha mãe, pela minha fé. Né? Eu acho que a primeira gratidão que eu tenho assim é a minha fé, porque sem ela eu não estaria aqui, eu não estaria contando histórias, eu não estaria acreditando, né, que as coisas podem dar certo. Porque, como a Regina falou, tem muitas coisas que às vezes acontecem no meio do caminho, alguns obstáculos que a gente fala assim, é hoje que eu não vou dar conta de nada, é hoje que nada acontece. Mas tudo acontece porque a gente quer. E quando a gente quer, a gente faz acontecer. Né? Quem disse que viver é fácil?
mentiram para você. Se alguém disse isso, né, Regina? Alguém falou Verdade. Isso, é super mentira. É o que minha mãe diz, viver todo mundo vive, saber viver é uma arte. Exatamente. Porque assim, é muito fácil você respirar, tá aqui só, né, fazendo fotossíntese, mas não é. Então, assim, eu tenho eterna gratidão, assim, pela minha alma, pelo meu Senhor, pelo meu aprendizado, né, de vidas, de momentos. Então, assim, muita gratidão por vocês estarem aqui, muita gratidão pela minha família, pelos meus guias, pelos meus orixás, por quem me acompanha. E é isso, tá? Eu espero ver vocês aqui, ver mesmo, né? A gente está estudando aí uma maneira de fazer uma live até o final do ano. Se Deus quiser, essa live sai, né, Regina? Exatamente. Então, estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E vamos que vamos nessa. Muito bom papo, muito bom podcast. Acredito que muitos passam pelo dia de Corpus Christi por ser apenas um feriado e sem saber nem o porquê dessa data. Agora está aí, né? Demos uma dica. É um momento em que 5 segundos, 10 segundos, 5 minutos de oração não vai fazer diferença no dia de ninguém, muito pelo contrário. Se a pessoa fala assim, estou perdendo esse tempo, não. Está ganhando porque você está investindo em você e na sua fé. Exatamente. Beijo, amiga! Beijo a todos os nossos ouvintes maravilhosos. Beijo, a amiga. Minha centelha divina, saúde a sua centelha divina. Amém. E nos vemos no próximo podcast. Beijo. Beijo. Sião, exalta e louva o Salvador. Entoa teus cantos a teu bom pastor. Oh, mais que possas louvar sem temor, e mesmo assim será pequeno teu louvor. É o testamento de seu grande amor, o pão da vida e o sangue de teu Redentor.